Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre O Fantasma da Ópera do Gaston Leroux, que eu li nessa edição aqui muito bonita da Pandorga, que eu ganhei da Ana Paula Gabellini. Os livros chegou sexta-feira e eu comecei a ler na sexta mesmo, e como eu fiquei em casa esse final de semana descansando, só lendo, eu terminei ele no domingo à noite. E aí, já vou fazer a resenha para vocês, que tá bem fresquinho, né? E li tranquilamente nesses 3 dias, porque é um texto fácil compreensão, bem tranquilo. Ele não é muito longo, a média, né, dependendo da edição e tal, é 300 páginas. Então tem algumas ilustrações aqui, e esse daqui tem 304 páginas com algumas ilustrações, então é bem tranquilo, tá? E eu achei muito bonita essa edição. Ela veio com um marcador de livros, veio com esse card, isso daqui é uma aquarela. Vocês reconhecem ou lembram, mais ou menos, essa figura aqui, parece uma caveira com essa roupa vermelha? Você lembra alguma coisa de vocês? O Gaston Leroux era muito fã também do Edgar Allan Poe. O conto que eu mais gosto dele é a Máscara da Morte Rubra, que é o conto que eu mais gosto mesmo, aquele final perfeito, assim, maravilhoso, foi inspirado naquele conto. Então, ó, aqui com essa capa, com essa edição lindíssima, que eu já vou mostrar pra vocês melhor, aqui fala, né, na descrição pra gente, ó, é uma aquarela de André Castaigne, ilustração da folha de rosto da primeira edição americana do romance, de 1911, tá? Bem bonito mesmo. Então, gente, vou comentar um pouquinho. Ah, e veio um pôster também aqui, né? Que é da mesma capa do livro. E o Fantasma da Ópera, gente, muita gente já conhece, ou pelo menos já ouviu falar, né, que ele tem as suas adaptações. A adaptação mais fiel, mais próxima ali do livro, né, da história original, é o filme antigo, preto e branco, que tem algumas imagens aqui do cartaz e do fantasma em si, né, da figura original que ele que eu vou mostrar pra vocês. Ele é mudo, né, então vocês... Mas mesmo assim, é o que mais se aproxima do livro, pra vocês terem uma ideia, né? Então, gente, não vou contar o final, não vai ter spoiler aqui o vídeo, tá? Kenshin? Pois então, gente, aqui a gente tem um livro com uma pitada policial, porque o autor era jornalista, ele escrevia e era conhecido por ser um autor de romances policiais, e ele também escrevia romances românticos também, né? Então aqui também tem uma pitada de romance, vou falar um pouquinho sobre isso, o que eu achei, aqui é a minha opinião, mas ele tem todos esses elementos e também tem um elemento gótico ali, ele se passa em Paris, na maior parte do tempo na ópera de Paris, né, que hoje é o Garnier, conhecido como Garnier. Então, também tem aqui o elemento de cartas, que também é uma característica do gótico. Muito bem, gente. O Fantasma da Ópera a gente vai conhecer ali. É um livro, uma história que se passa na maior parte do tempo, então, dentro da Ópera de Paris. E ali a gente tem a figura, né, desse misterioso fantasma da ópera, que a gente não sabe se ele é de fato um fantasma, espectro, né, ou não. Vamos conversar melhor sobre isso. E a gente vai conhecer a Christine, que é uma moça bem jovem aqui, se eu não me engano ela tem ali aproximadamente 18 anos, e ela começa a cantar, se apresentar então na ópera.
e ela tem uma voz muito bonita, né? Ela tem um dom. Ela é sozinha. Ela tinha só o pai e ele era um violinista que se apresentava pelas ruas e tudo mais. Ele ensinou tudo o que ele sabe para ela. Então, ela tinha foi um conhecimento passado para ela além do dom que ela tem de cantar. Ela tem uma voz muito bonita, é uma moça muito bonita, de origem sueca. Nos filmes aqui ela, né, muda bastante as características físicas, mas ela aqui tem olhos azuis e cabelos loiros, né, por causa da origem nórdica dela. Então ela começa a se apresentar ali na Ópera de Paris. Em meio a isso, a ópera está sendo vendida, então você tem ali novos donos, né, que passam a assumir ali o edifício, e a gente tem a figura do fantasma da ópera. Mas quem será ele? Ninguém vê, mas as pessoas passam a ver depois de um certo tempo, né? Mas é como se ele vivesse ali entre as paredes e é como se ele ouvisse tudo e soubesse de tudo. Muito diferente das adaptações, que você coloca um homem ali muito bonito, que usa só uma máscara, tampando uma imperfeição. Aqui ele descreve a aparência física dele como se fosse alguém deformado mesmo, que já tivesse nascido assim. Logo aqui no começo da história, né, um homem alega ter visto ele, que é o Joseph Bucket, que é um chefe dos operadores de cenários. Ele alega realmente ter visto o fantasma da ópera e ele fala assim pra gente. Ele é extraordinariamente magro e seu fraque fica pendendo em uma estrutura esquelética. Seus olhos são tão fundos que mal se conseguem ver suas pupilas. Só dá para ver 2 grandes buracos negros, como na caveira de um homem morto. Sua pele, estirada sobre seus ossos como o couro de um tambor, não é branca, mas de um amarelo nojento. Seu nariz, bem, vale tão pouco a pena falar sobre ele que não se consegue vê-lo de lado, e a ausência daquele nariz é tão horrível de se ver. Todo o cabelo que ele tem se resume a 3 ou 4 longos cachos escuros sobre sua testa e atrás de suas orelhas. E ele é muito alto e ele tem uma magreza esquelética mesmo, né? Então aqui tem a imagem para vocês verem. Que parece uma caveira mesmo, né? Na hora que a gente quer achar a imagem, a gente não consegue, tá? É que tá aqui no finalzinho. Que é a do filme, né, gente? Ó. Lon Chaney como Eric em O Fantasma da Ópera, a versão muda da Universal Studios de 1925. Aqui. E aqui, olha, o cartaz do filme. O Fantasma da Ópera de Rupert Julian. Olha só, em meio às águas. Aqui. Pois bem, gente, essa aqui é a figura que a gente tem que ter em mente, tá? Muito bem. Então, assim, existe uma história que acontece, rumores, lendas de coisas sinistras, ruins que aconteciam na ópera de verdade. Como o autor aqui, ele era um jornalista, então ele vai acabar se inspirando aqui. Tem uma das cenas aqui mais famosas sobre uma estrutura de um lustre que cai e machuca muitas pessoas. Isso aconteceu de fato mesmo no edifício e ele traz aqui na história, numa cena aqui, uma das mais conhecidas. Então, o livro ele é um relato, né? O narrador aqui, ele tenta convencer a gente que aqui não é uma história da carochinha, não. Isso aqui realmente aconteceu. Então, o escritor, o autor, ele vai se inspirar nessas lendas de coisas sinistras que aconteciam. E pelo edifício ser localizado ali numa região praticamente em cima de um lago,
que ficava muito profundo, né? Inclusive tem relatos ali que tem corpos ali. E devido também ao contexto histórico ali em que se passa a história, durante a Guerra Franco-Prussiana, então de corpos ali, em consequência disso, de corpos que ficam ali, fantasmas, né? Então, assim, percebem como tudo é uma inspiração? Pois bem, então reza a lenda, voltando aqui pro livro, que existe o fantasma da ópera, que as pessoas assim chegam a ouvir a voz, mas ninguém nunca viu. Aí esse Joseph aqui, que mais lá pra frente ele vai ser encontrado morto, ele alega ter visto. Com o passar do tempo, algumas bailarinas e outras pessoas também alegam ter visto ele, tá? Pois bem, a figura dele, ela é mencionada como um fantasma, e também ele é associado a coisas sinistras, assassinatos, crimes, né? Porque vão aparecer corpos aqui durante a história e as pessoas associam a ele. Será que realmente ele tem a ver com isso? Ou será que é a imaginação de uma lenda que vem sendo alimentada durante muito tempo, né? O que será? O que será que é? Quem será que é esse fantasma aqui? Pois bem, a gente vai conhecer então a Christine, como eu já mencionei com vocês, ela é uma moça muito bonita. Ela começa a se apresentar ali. E no meio dessas apresentações, um rapaz chamado Raul, ele avista ela e se encanta e tudo mais, porque na verdade ele já conhecia ela quando eles eram crianças. E é aquela coisa, né, gente? Porque eu amo e tal, é apaixonado por ela e tal, aquela coisa. E ela também, que não sei o que e tal. Esses romances, né? Então ele tem boas intenções, ele quer se casar com ela e tal e tal. Né? Eu, particularmente, eu achei ele um rapaz muito ciumento, um rapaz muito chato. Se eu não me engano, ele tem seus 20 anos, ele é bem imaturo, ele tem uns diálogos meio assim que você fica, ai, sabe, assim, mas assim, você releva, né? Por causa da idade, por causa da época, a intenção dele é se casar com ela e blá, 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 blá. Essa coisa, esse lado romântico da história. Só que tem uma outra figura também que é obcecada pela Christine, que é o fantasma da ópera, que a gente vai descobrir que é o Eric. Pois bem, gente, e aí começam a acontecer coisas ali em que a gente fica pensando, será que ele é o responsável, né? E ele sempre muito obcecado. Ninguém é muito assim, flor que se cheire, não. Vou falar a verdade pra vocês, tá? E aí o livro vai avançando, coisas vão acontecendo, vão aparecendo corpos, as coisas vão ficando mais graves, né? E ele se comunica por cartas com os donos ali do edifício, os novos donos, ele faz exigências, ele quer que a Christine seja a cantora principal ali, né? Então vão acontecendo várias e várias coisinhas ali. E ele começa a dar aulas particulares para ela, só que ela nunca o vê. É meio que sempre por trás das paredes. E ela se envolve com o Eric de uma certa maneira, gente, porque é um ideal que está intrínseco na Christine. Existe um ideal ali, gente, lá que veio lá do passado dela, porque assim, de acordo com o pai, que era violinista, como eu comentei com vocês, entendia de música, né? Ele falou para ela um dado momento que as pessoas que verdadeiramente têm o talento, em algum momento da vida, seriam visitadas pelo anjo da música. E antes dele falecer, ele fala assim para ela: quando eu estiver no céu, vou enviá-lo até você. E aí ela fala, isso é uma conversa com o Raul, tá? E aí ela fala, bem, Raul, meu pai está no céu e eu recebi uma visita do anjo da música. Ele tem uma voz estupenda, né? O fantasma. O ideal dela
é que ele é o anjo da música. E aí o Raul fala assim: eu não tenho nenhuma dúvida disso, respondeu o jovem homem em um tom sério, pois parecia para ele que sua amiga, em obediência a um pensamento devoto, estava ligando a memória de seu pai ao brilhantismo de seu último triunfo. Então, assim, é algo que ela colocou na cabeça dela, é uma coisa muito idealizada, e que ele é o anjo da música e pronto, né? Então ele começa a fazer aulas com ela e tal, e ele se apaixona por ela, ele desenvolve uma obsessão por ela, né? E aí vão acontecendo coisas por causa disso, porque ele quer a Christine, ele tem esse sentimento aí de posse, e aí é um triângulo com esse Raul também, que é outro chato também, tá? Eu vou ser sincera pra você, gente, assim, é chatão, tá? Aí, enquanto para ela, ele é o anjo da música, pro Raul, ele fala assim, ó, ele é o gênio do mal do cemitério da igreja em Perros, a morte rubra. De novo a referência aqui, né, do Edgar Allan Poe. Em uma palavra, madame, seu amigo, seu anjo da música, o gênio do mal do cemitério da igreja. Então, assim, para ele é um capeta, né, esse homem aqui. E aí, gente, a gente vai sendo ali envolvido nessa trama, a história vai avançando. A gente vai conhecer também o lado do Eric, né? Por que ele é assim, quem ele é. É um livro também que vai falar sobre como as pessoas que não se encaixam ali no modelo tradicional de beleza, de aparência da sociedade, precisa se esconder, porque você não é aceito. Então tem essa questão aqui também do livro. E aí eu não posso, né, falar mais nada para vocês sobre o desfecho, eu não quero contar para vocês porque muda, né, de acordo com os filmes. Então fica aí para vocês lerem, né? Aqui nesse livro também tem um QR Code mais pro final, onde vocês conseguem ver as imagens da galeria, inclusive uma das imagens do lago, né, que fica embaixo ali então do edifício. E, gente, é uma coisa magnífica, né? É muito bonito. Então, aqui, ó, vocês conseguem ver com detalhes, tá? As estruturas é bem legal. Vou deixar aqui do lado para vocês verem mais ou menos como é que funciona. E é isso, gente. Assim, é uma história muito gostosa de acompanhar. É um livro muito bom mesmo. Você fica pensando... É que, assim, eu não posso falar muito, né? Pra não dar o spoiler no final do livro, sabe? Mas ele tem todos esses elementos, como eu comentei com vocês, tá? Ele tem esse toque aí policial, é um gótico, tá bom? Fica a minha super indicação pra vocês. A tradução que tá super ok, tá bem boa da Pandorga, não tenho o que falar sobre isso. O livro vem aqui protegidinho por esse box. Então, assim, seu livro vai ser protegido pra sempre. Ele não vai ter das sujidades, né, da oxidação, esse tipo de coisa. Eu acho que protege de oxidação também. Tá bom, gente? Muito obrigada, Ana, por ter me enviado esse livro. Fico muito agradecida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram, se vocês querem ler. É muito importante que vocês deixem uma mensagem aqui, tá, gente? O meu canal, ele não é monetizado. Então, isso dificulta bastante também a entrega dos vídeos, tá? Então, fica aqui minha indicação para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!